na condição de presidente do Conselho de Administração do Previmpa, também chamado pela Lei Federal 9717 de Conselho Deliberativo, e também com amparo no artigo 194 da Constituição Federal, que diz que a Previdência será gerida com a participação dos trabalhadores. Temos participação na gestão. Mas isso não foi respeitado. E a primeira denúncia que eu tenho a fazer para os vereadores. Por quê? Porque o projeto foi enviado à Câmara antes do Conselho emitir o parecer. O Conselho, por lei, tem um prazo de 30 dias. E no 28º dia de apresentação do projeto, ele já estava na Câmara quando o Conselho havia pautado para discutir o parecer e deliberar no 30º dia, que era seu prazo regimental. Então, ele foi enviado à Câmara ignorando né, a manifestação do órgão superior colegiado, que é o Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração. E quando chegou no Conselho, ele chegou sem os elementos técnicos. Além de chegar sem os elementos técnicos, ele está viciado de uma série de ilegalidades e de inconstitucionalidades. Muito me admira Rodrigo Costa, diretor do Previmpa, que mais parece secretário de obras, né, preocupado não com a Previdência, mas com outra coisa, como bem colocou a Delton. Muito me preocupa ele dizer que a Lei Federal 9717 é a lei máxima da Previdência. Rodrigo, todos nós vivemos numa república federativa, uma república constitucional. A lei máxima da Previdência é a Constituição Federal. E a Constituição Federal, desde a emenda 20 de 98, né, ela estabeleceu o quê? O regime de previdência será atuarialmente equilibrado. O que significa equilíbrio atuarial? Significa que veda tanto déficit quanto superávit. O superávit é tão vedado e tão inconstitucional quanto o déficit. Muito bem. Qual é a justificativa desse projeto de lei? Está na justificativa, subscrita pelo prefeito, que a reforma da Previdência ela gerou um superávit, e que esse superávit será aproveitado para ressegregação. Não poderia gerar superávit. Quando há superávit, qual é a forma? É reduzir a tributação do aposentado. Então, já era superavitário, criou-se uma alíquota suplementar, aligando o déficit, para tornar ainda mais superavitário e para usar esse superávit agora na ressegregação, ou seja, para pagar uma dívida que não compete ao servidor e compete sim ao município de Porto Alegre. Eu tenho a dizer o seguinte, né, querendo contribuir com a compreensão dos vereadores em geral, especialmente a vereadora Cláudia Araújo, que ela deve ouvir, sim, a direção do Previmpa, que ela deve, sim, ouvir o governo, mas que ela deve também ouvir o sindicato, que ela deve também ouvir o conselho. Por quê? Porque a versão do governo é diferente da nossa. E por que é diferente da nossa? Porque a versão do governo é uma versão puramente política, não é uma versão técnica. O governo está interessado, única e exclusivamente, em formar caixa para fazer obras nesse momento. Não está preocupado com o direito ao servidor. Vereadora Cláudia, demais vereadores, esse projeto é, sim, e muito lesivo aos servidores. E por que ele é lesivo? Porque ele se alimenta de um superávit que é criado às custas da oneração do servidor. Havendo esse superávit, ele deve ser imediatamente estancado, de modo a reduzir a tributação do aposentado para que volte a incidir apenas sobre o que exceder o teto do INSS, e não sobre esse valor reduzido que está colocado aí. Muito bem. A ressegregação, ela tem que olhar, sim, o elemento constitucional, e ela está ignorando o elemento constitucional que veda o superávit. Ela se alimenta dele. Eu tenho a dizer que a ressegregação ela só seria justificável se ela fosse plena. O que significa? Transfere-se de um fundo para outro um contingente humano e, junto com esse contingente humano, deve ir o correspondente aporte de recursos. Esses servidores, melhor, esses pensionistas que estão sendo transferidos do regime simples para o capitalizado, deixaram sua contribuição no regime simples. Deixaram a cota patronal no regime simples, deixaram a cota dos servidores que lhe deram origem no regime simples. Esse valor deve ser resgatado, historicamente, entre aquilo que foi arrecadado da cota patronal, da cota servidor, e aquilo que deveria migrar junto para que se tornasse justificável.
Então, o que eu tenho a dizer? Que a medida correta é estancar o superávit, que é inconstitucional, via redução da tributação dos servidores, né, dos contribuintes da Previdência, sejam eles servidores ativos, seja aposentados, ou seja pensionistas. Jamais pela forma de utilizar para finalidade diversa. Eu tenho a dizer que a Previdência Municipal ela tem uma história, assim como muito bem colocaram os que me antecederam, e que essa história está sendo ignorada. A Previdência ela é equilibrada, o regime é equilibrada e é superavitária, e o superávit tem que ser atacado, e o regime simples é incompatível com o conceito de equilíbrio atorial. É incompatível por quê? Porque somente se poderia fazer esse cálculo quando o município pagar aquele 2,954 bilhões de maio de 2001, devidamente atualizado, que aporta na faixa dos 40 bilhões. Era isso que eu tinha a dizer. O Conselho de Administração, que foi desrespeitado, é contra esse projeto e é contra por elementos técnicos, jurídicos, contábeis e atuariais. Pedimos para que os vereadores o rejeitem. Muito obrigado.